Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, e vamos dar continuidade àquilo que nós já falamos na primeira aula sobre os aspectos gerais do processo judicial tributário. Esse é um assunto que tem muitas coisas, muitos aspectos, muitos detalhes, muitos artigos, então não vou tratar de todos eles nessas aulas, só nas outras que a gente vai tratar cada um desses assuntos, assim como cada uma das peças do processo tributário. Isso demora, isso leva tempo, então aos poucos nós vamos analisando aqui no canal cada um desses pontos, tá? Na primeira aula eu falei dos aspectos gerais do processo judicial tributário e hoje eu vou dar continuidade nessa segunda parte dos aspectos gerais do processo tributário, analisando com vocês em panorama geral o que vem a ser o processo tributário. Havendo dúvidas, passem aqui nos comentários dos vídeos, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar os vídeos e se inscrever no canal. Me ajudem a fazer esse canal crescer e chegar ao maior número possível de pessoas, tá bom? Pessoal, quando a gente fala em processo tributário, ou mais especificamente o contencioso tributário, nós vimos que o que é o contencioso tributário? É o processo em que o fisco e o contribuinte discutem sobre a validade do crédito tributário sobre o tributo. Nós falamos isso na aula passada. No processo tributário, você tem uma parte que é o fisco, que tem interesse de arrecadar aquele tributo, obviamente, e por outro, o contribuinte que quer se defender, que diz que aquele tributo é ilegal, é inconstitucional, que diz que não deve aquele tributo, ou que diz que é um valor que está sendo cobrado a mais do que ele deve. Enfim, o contribuinte defende os seus interesses e o fisco defende os seus. É assim que envolve o processo tributário. E lembrando que é um processo, não é um procedimento. Existe diferença entre procedimento e processo. Procedimento, diferente de processo, procedimento é um ato administrativo documentando o lançamento tributário. O lançamento tributário, a realização do lançamento tributário é um procedimento administrativo, não é processo administrativo. Processo administrativo ou judicial, ele tem uma sequência a ser seguida. Procedimento é um ato administrativo, não é um processo. Tem que ficar isso muito claro, pessoal, para vocês. Deixem isso bem claro na anotação de vocês. Processo judicial ou administrativo é uma sequência ordenada de atos. Lembra que a gente falou das fases do processo? Fase postulatória, saneatória, fase instrutória. Nós temos as fases do processo. Processos são sequência de atos. Procedimento é um ato, que é o ato administrativo. Exemplo do lançamento tributário, que é um ato administrativo que constitui o crédito tributário. Então, procedimento não é processo e processo não é procedimento. Importante dizer isso. Então, nesse caso, não há necessidade de haver contraditório no procedimento. Quando se realiza o lançamento tributário, não existe contraditório, diferente do processo, em virtude de ser um ato administrativo. Vide o artigo 142 do CTN. Então, quando se realiza o lançamento tributário, a administração tributária não precisa apresentar prazo para que o contribuinte se defenda. Nesse caso, o máximo que pode acontecer é que abra uma citação. Então, feito o lançamento tributário, a parte, claro, tem que citar o contribuinte de que aquele crédito foi lançado. Ou seja, quando é feito o lançamento tributário, dando materialidade àquele crédito, o fisco cita o contribuinte avisando que aquele crédito já foi lançado, mas ele não tem que se defender nessa etapa, porque aqui não envolve um processo. Mas no processo administrativo ou judicial, a exemplo da execução fiscal, aí, claro, aí ele tem que ter um direito de defesa, um direito de ser ouvido, o contraditório, o direito ao contraditório. O direito ao contraditório e ampla defesa é um direito no processo, seja administrativo ou judicial, mas não no procedimento administrativo, a exemplo do lançamento tributário, que é classificado pelo artigo 142 do CTN. Processo tributário é um contencioso propriamente dito, legitimado pela defesa do sujeito passivo. Então, processo tributário, o que é? Não é procedimento,
É um contencioso propriamente dito, legitimado pela defesa do sujeito passivo. O contencioso poderá ser administrativo, a administração fazendária como parte julgador. Então, no processo administrativo, a administração fazendária, ao mesmo tempo que ela é a parte interessada, ela também é o julgador da causa. E no processo judicial, nós temos o fisco apenas como a parte da causa, mas não como julgador. Quem julga é o juiz, o poder judiciário, que é, no caso, afastado do interesse dos dois. Então você tem um lado a administração pública, que cobra o tributo, e de outro contribuinte que se defende. É claro que no âmbito administrativo eu também posso exigir a minha defesa, seja em primeiro grau ou em segundo grau. Mas geralmente as pessoas acabam recorrendo direto ao poder judiciário, que é o poder que está afastado da administração pública e do contribuinte. Então o juiz ele vai receber o interesse tanto da parte, que é o contribuinte, quanto o do fisco. E aí ele vai sopesar e ver de quem é o mérito da causa. Mas no processo administrativo você tem a administração fazendária tanto como julgador como parte. E na administração, e no poder judiciário, processo judicial, que é regido geralmente pelo CPC 2015, aí nós temos o fisco como a parte interessada em arrecadar e o contribuinte em defender o seu direito em não pagar aquele tributo. Então, o juiz ele é a parte desinteressada nesse caso, e ele que vai julgar, não o Estado, não o ente fiscal. É possível o recurso em instância administrativa, caso não seja deferido a impugnação do lançamento em primeira instância. Também existe o recurso no âmbito administrativo, não só no âmbito judicial. A segunda instância, o recurso à segunda instância, a reanálise de uma decisão administrativa é algo já exigido pela Constituição e pelo Código de Processo Civil. Então, existe essa possibilidade de revisão de decisão administrativa. O processo administrativo, ele é regido por lei específica, não pelo CPC. Mas o CPC, ele prevê esse segundo grau de jurisdição no âmbito judicial. É possível se fazer a revisão da decisão em primeiro grau. Então, o duplo grau de jurisdição existe, mas não somente no âmbito judicial, mas também no âmbito administrativo, através de recurso administrativo. Mas o recurso administrativo, pessoal, as peças do direito administrativo tributário, nós vamos ver em blocos separados, tá? Depois a gente vai analisar as peças do direito administrativo tributário, assim como as peças do processo tributário, processo judicial tributário, que são processos diferentes. O processo administrativo tributário é regido por lei específica e o processo judicial tributário é regido principalmente pelo CPC 2015. Então nós vamos ver isso com calma mais à frente. Como eu disse, o objetivo desse bloco é trazer os aspectos gerais, análise geral do que nós vamos analisar mais para frente, tudo bem? Então, no âmbito administrativo também existe a possibilidade de recurso para que a decisão em primeiro grau seja revista. Então, por exemplo, eu impugnei, ou seja, eu contesto um lançamento tributário. Então, em primeiro grau, a autoridade administrativa, ela no caso, ela foi desfavorável à decisão do meu cliente, por exemplo. Então, o meu cliente propôs uma ação impugnando aquele lançamento realizado. Ela pode recorrer a um segundo grau administrativo? Sim. Existe esse segundo grau? Existe o exemplo do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que recebe recursos em âmbito administrativo, tá? Então, existe essa segunda instância administrativa. A administração pública realizará a autotutela dos atos em que por ela praticados. Pode acontecer da administração pública, por iniciativa própria, reconhecer o seu erro e mudar o lançamento? Pode. Então, caso o contribuinte não faça nada, mas a administração perceba o seu erro e modifique o lançamento que ela realizou, ela pode fazer isso? Sim, é o que a gente chama no direito público do princípio da autotutela, ou seja, a administração pública pode revisar o seu próprio ato. O lançamento tributário, como eu disse, é um ato administrativo, que a administração pública vai dar a materialidade àquele crédito tributário. Então, ela dá materialidade àquele crédito. Só que se ela perceber que há algum vício, algum erro, alguma ilegalidade, ela pode corrigir por si própria esse erro? Pode, que é o princípio da autotutela. Ela corrige aquele valor que está errado, aquele cálculo que foi errado. Então, esse é o princípio da autotutela.
tutela, de revisão dos seus próprios atos. Além do contencioso judicial e administrativo, que são os mais conhecidos, que é importante dizer isso, nós temos nesse âmbito judicial e o administrativo, existem outros países, como em Portugal, a prática da arbitragem em matéria tributária. A arbitragem, a conciliação e a mediação são meios alternativos de solução de conflitos que, inclusive, são previstos pelo CPC 2015. O CPC 2015 incentiva muito a conciliação e a mediação, assim como existe a lei de arbitragem. Só que no Brasil não é possível arbitragem, conciliação e mediação em matéria tributária. Por quê? Porque para haver esses métodos alternativos de solução de conflitos, é necessário que a matéria não seja de direito público indisponível. Tributo é de direito público indisponível. Existe um interesse público na arrecadação tributária. Existe um interesse coletivo na arrecadação do tributo. Não é um direito que eu posso dispor, como é no direito civil, como é no direito empresarial, no direito privado. No direito privado, é perfeitamente possível a audiência de conciliação, mediação e até o processo de arbitragem. Agora, isso é um método alternativo de solução de conflitos em matéria de direito privado. Mas nós não estamos no direito privado, nós estamos no direito público. Mas eu trouxe o exemplo de Portugal, porque Portugal trouxe essa possibilidade, é uma inovação da lei portuguesa, de arbitragem em matéria tributária. Algo que vem sendo muito discutido no âmbito acadêmico no Brasil, a possibilidade de adotar a arbitragem como método de solução de conflitos em matéria tributária, mas ainda não é prática. Ainda não existe arbitragem em matéria tributária. Mas se perguntarem na prova, existe arbitragem, mediação e conciliação em matéria tributária? Não, porque é direito público indisponível. No caso do Brasil, ainda não se aplica a arbitragem nem a conciliação e a mediação como métodos alternativos de solução de conflitos em matéria tributária, em virtude da indisponibilidade do interesse público que envolve a arrecadação tributária. Somente o processo judicial e administrativo são os únicos meios de se solucionar o problema, o litígio que existe entre o fisco e o contribuinte, o fisco que quer arrecadar e o contribuinte que quer se defender da arrecadação. Em uma execução fiscal, envolve-se o órgão administrativo, as procuradorias fazendárias e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é aquele que vai mediar o conflito entre o fisco e o contribuinte. O fisco é defendido pelas procuradorias, que são advogados públicos concursados que defendem o interesse do Estado, da Fazenda Pública. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por exemplo, ou a Procuradoria-Geral dos Estados, são entes públicos, são advogados públicos com inscrição na OAB que defendem o interesse da fazenda pública, enquanto eu, contribuinte, tenho o meu advogado particular. Então, existem diversas partes nesse processo, inclusive no processo de execução fiscal. E existe também o envolvimento de órgãos administrativos, que é a fazenda pública, que quer aquela arrecadação tributária. Artigos 142 e 145 do CTN trazem a respeito dos elementos do lançamento tributário. A impugnação do lançamento tributário é uma possibilidade prevista, inclusive, pelo CTN. E claro que, para que haja impugnação do lançamento, o CTN vai trazer os requisitos para isso, né? No caso, por exemplo, de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Mas eu posso impugnar o lançamento tributário em âmbito judicial? Posso. Como? Através, por exemplo, da ação anulatória. A ação anulatória, eu posso requerer que haja anulidade daquele lançamento, daquela constituição do crédito tributário, e aí caberá ao juiz analisar a minha ação, que vai ser regida pelo CPC 2015, a exemplo do artigo 319, como nós analisamos na aula passada, e aí o juiz vai verificar a ilegalidade que pode haver. O fisco pode fazer isso sem necessitar ser intimado pelo juiz? Pode, pelo princípio da autotutela, mas na prática, isso praticamente não existe, porque é muito difícil o fisco corrigir a si mesmo. Então, se não é o juiz propor esta correção, analisar o mérito da causa para verificar se aquele lançamento tributário foi feito de maneira ilegítima ou não, o fisco pode fazer isso por conta própria? Pode, mas na prática, geralmente quem é que solicita isso é o juiz. A correção do lançamento ou a nulidade do lançamento.
A alteração do entendimento jurídico da administração pública não altera o lançamento tributário já realizado, prezando pelo princípio da segurança jurídica, artigo 146 do CTN. É importante dizer, pessoal, que às vezes os entendimentos internos da administração pública não vão alterar os lançamentos já realizados. Então pode acontecer, por exemplo, da Receita Federal do Brasil, que é um órgão público administrativo que faz a arrecadação tributária, a fiscalização tributária em nome da União. A Receita Federal pode ter entendimentos que se modifiquem ao longo do tempo, mas isso não vai alterar o lançamento que já foi realizado sobre um determinado tributo, prezando pelo princípio da segurança jurídica, para que se preserve os atos que já foram realizados no passado. A súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, pessoal, que é importante vocês deixarem grifados aí nas anotações de vocês, súmula vinculante 21 do Supremo, diz que o direito ao recurso não deve ser impedido, não depende de garantia prévia, pois é um direito constitucional no contencioso administrativo, o que difere-se da execução fiscal. Somente na execução fiscal se exige o depósito prévio, o depósito do valor devido. Mas sem haver a execução fiscal, para que eu possa propor um recurso em âmbito administrativo, eu não dependo de depósito prévio. Somente se exige um depósito prévio para propor um recurso em âmbito de execução fiscal. Mas em âmbito, no caso, antes da execução, eu não preciso propor um depósito prévio com base na súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal para a garantia do acesso a segundo grau de jurisdição, o direito ao recurso, que é um direito constitucional. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, traz o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, o poder judiciário não pode ser afastado, e assim como a parte interessada não pode ser afastada, não pode ter seu direito restrito, ou não pode ter grande dificuldade de acessar o poder judiciário. Ou seja, a parte interessada, seja o Estado ou o contribuinte, não pode ter o seu direito cerceado de acessar o poder judiciário, pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Ou seja, o poder judiciário deve atender a todos, seja o Estado ou o particular. Então, esse acesso ao poder judiciário, ele deve ser garantido a todos, sem exceção. Por isso que o Supremo firmou também uma súmula, que é a súmula vinculante 28 do Supremo, que garante esse princípio, o direito de ação, assim como a súmula vinculante 21, que garante o direito a recurso. Então, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que o artigo 5º, inciso 35, é uma garantia fundamental, que é o acesso à jurisdição. Artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, que é importante vocês deixarem anotado. Ações, nós temos dois tipos de ações no âmbito tributário. Nós temos as ações exacionais e as ações não exacionais. As ações exacionais, que são as ações judiciais propostas pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública pode propor ações contra o contribuinte? Sim, a exemplo da execução fiscal e da medida cautelar fiscal. A execução fiscal e a medida cautelar fiscal são ações que o fisco faz em face do contribuinte, que são as ações que a gente chama de exacionais. As ações não exacionais são as ações que o contribuinte faz em face do Estado, contra o tributo que ele está sendo cobrado, que ele está ali sendo cobrado pela administração pública. Então, as ações não exacionais são ações que o contribuinte propõe em face do Estado. Então, os meios de defesa do contribuinte. Exemplo da ação anulatória, ação de consignação em pagamento, ação de repetição de indébito tributário, são ações não exacionais, propostas pelo contribuinte em face do Estado. O contencioso judicial é assimétrico em matéria tributária, pois o contribuinte não tem as mesmas prerrogativas que possui a Fazenda Pública. Inclusive, gente, no âmbito judicial, a Fazenda Pública tem até, pelo Código de Processo Civil, mais prazo para recurso, para defesa. Então, nós temos uma assimetria. O Estado tem mais privilégios do que o particular, até mesmo no processo judicial tributário. Por isso que a lei deve garantir que haja mais isonomia de tratamento entre o contribuinte e o fisco,
Mas por que o fisco tem mais privilégios? Porque ele detém o interesse público, porque ele defende o interesse da coletividade, que é o interesse de arrecadar tributos para financiar as atividades do Estado. A fazenda pública possui prazo processual maior, mais possibilidade de recurso e mais recursos, inclusive financeiro, para se defender. Tem uma procuradoria formada por advogados que defendem o Estado e citação pessoal. Então o Estado tem mais prerrogativas que o particular para a sua defesa. Definição de execução fiscal. Nós já tratamos sobre a matéria de execução fiscal, pessoal, numa aula anterior, mas se a gente falar de execução fiscal, que é um processo específico, que não é o mesmo que a gente tem no CPC, a Lei de Execuções Fiscais é uma lei especial que está separada do CPC, que trata a respeito da execução dos créditos tributários, por exemplo. O que é execução fiscal, como a gente já analisou? E nós vamos ver depois as ações em execução fiscal. É um procedimento especial de execução de título extrajudicial por garantia certa e o devedor é o contribuinte. Existe o microsistema, que é o sistema da execução fiscal, tendo a Constituição Federal em seu topo. A Lei de Execuções Fiscais, que é a LEF, que é uma lei federal, é uma lei especial que irá reger as peculiaridades da execução fiscal. A Lei de Protesto é também uma outra lei que rege esse sistema, assim como a Lei de Parcelamento Federal e a Lei do Contribuinte Legal, ou Transação Tributária, bem como a Lei de Averbação Executória. Mas, no aspecto geral, quem trata sobre execução fiscal é a LEF, que trata um procedimento especial que é separado do CPC. A Fazenda Pública é a personalização jurídica do Estado que vai entrar nessa execução fiscal, exigindo que aquele crédito seja pago pelo contribuinte, podendo até exigir a penhora dos bens do contribuinte. Autarquias e fundações de direito público são também partes dessa fazenda pública em processo de execução fiscal. Não somente os entes públicos da administração direta, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Autarquias e fundações públicas também podem propor processos de execução fiscal. Não podem empresas públicas e sociedades de economia mista, mas autarquias e fundações de direito público podem. Exemplo de autarquias: universidades públicas, a USP, a Unicamp, são autarquias que podem exigir, por exemplo, o pagamento de mensalidades, o pagamento de algum crédito que tenham, mensalidades não tem, porque é uma universidade pública, mas de créditos que tenham com algum devedor, é uma autarquia. A autarquia pode propor uma execução fiscal. O INSS é uma autarquia, ela também pode propor uma execução fiscal de créditos previdenciários. Agora, fundações de direito público, exemplo da FUNAI, a fundação é uma fundação do Estado, um ente estatal, então ela também pode propor execuções fiscais, só autarquias e fundações públicas. Sociedade de economia mistas e empresas públicas não podem, então Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil não podem propor execução fiscal. Aí elas têm que seguir o rito comum, que é o Código de Processo Civil de 2015. A LEF é só destinada aos estados, municípios, Distrito Federal e União, entes da administração direta, autarquias e fundações públicas. As associações públicas e consórcios públicos possuem naturezas de autarquia e por isso também entram no conceito de fazenda pública, associações públicas e consórcios. Empresas públicas e a sociedade de economia mista são sujeitos de direito privado, então são regidos pelo CPC 2015, assim também como a OAB, que não é um conselho federal, assim como é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ou o Conselho Federal de Odontologia. Para os demais setores profissionais, é possível propor a execução fiscal. A OAB não é um conselho público, não é de direito público, é um ente sui generis, inclusive com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então a OAB não pode propor execução fiscal para exigir a cobrança de anuidades em face dos advogados inscritos, tá? Aí é por meio do Código de Processo Civil de 2015, assim como as empresas públicas e sociedades de economia mista. E serviços sociais autônomos, como também o Ministério Público, não podem propor execução fiscal. Não é o Ministério Público que propõe a execução fiscal. Quem propõe é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou a Procuradoria dos Estados, que são advogados do próprio Estado. O Ministério Público não advoga em face do Estado, não advoga em nome do Estado.
Ele é um ente separado dos estados, ele é um ente separado do poder público. Ele não faz parte nem do poder executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. É um poder separado, o Ministério Público. Então, o Ministério Público não pode propor execução fiscal. Assim como a OAB, como eu falei, serviços sociais autônomos, empresas públicas e sociedade de economia mista. A Lei Geral de Finanças Públicas, no artigo 39 dessa lei, da Lei Geral de Finanças Públicas, trata sobre o conceito de dívida ativa e caberá à Procuradoria em realizar a inscrição dessa dívida, dando presunção de liquidez e certeza ao crédito tributário. Então, é a Procuradoria que vai fazer este procedimento de constituição do crédito e a exigência do crédito, bem como a proposição de uma execução fiscal, caso esse tributo não seja pago pelo contribuinte, tá? A Procuradoria, que é formada por advogados concursados, por advogados públicos, que representam o interesse da Fazenda Pública, é a Procuradoria que fará esse processo de dar liquidez e certeza ao crédito tributário, bem como exigir a cobrança desse crédito em face do contribuinte. Não será o Ministério Público, nem mesmo outros entes que não fazem parte da administração direta. A Lei de Execução Fiscal trata sobre esse procedimento especial, em especial o artigo 2º dessa lei, que trata sobre o conceito de dívidas tributárias e não tributárias. A exemplo das multas, as multas também não são tributos, obviamente, mas as multas também podem ser cobradas por meio de execução fiscal, que são penalidades pecuniárias. Podem não ser tributos, mas são penalidades pecuniárias que podem ser exigidas por meio de execução fiscal. E a indenização não pode ser cobrada por execução fiscal. É importante dizer, pessoal, que indenização, inclusive indenização por danos morais, não pode ser cobrado por meio de execução fiscal, tá? Somente o tributo ou dívidas não tributárias, a exemplo das multas. Mas indenização não é matéria de execução fiscal. Pessoal, eu falei aqui de maneira bem geral esses conceitos. Se quiserem, eu posso passar os slides que eu produzi para vocês. Eu posso mandar por e-mail, só deixar aqui os comentários de vocês. Quem quiser, eu posso passar por e-mail. Estou tentando aqui resumir, fazer um resumo bem geral dos aspectos gerais do processo tributário. O que nós estamos vendo na aula passada e nessa é que nós temos dois procedimentos. O procedimento comum, que é o CPC 2015, e o procedimento especial, a exemplo da Lei de Execuções Fiscais, assim como nós temos leis específicas que tratam de cada uma das matérias do processo tributário. Tá? Nós temos até a lei específica que trata sobre o processo administrativo fiscal tributário, tá? Então, as leis específicas, elas tratam de temas especiais, mas o conceito geral, a regra geral para o processo judicial tributário é o CPC 2015 que trata, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos ver todos esses meandros com calma. O objetivo da aula passada e dessa é para tratar de aspectos gerais, fazendo um panorama geral, para que aí, vendo esse mapa, esse panorama, esse lugar onde nós vamos percorrer, nós possamos, em cada aula, tratar de aspectos específicos de cada um desses temas, tá bom? Se ficaram dúvidas, pessoal, deixem aqui nos comentários. Fico à disposição de vocês no que for necessário e no que for preciso também passo os materiais, no caso os slides, para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Muito obrigado.